Boa noite, amigos. Eu recebo com muito prazer Juliana Barreto, que é um dos destaques da arquitetura pernambucana, que também está brilhando agora no lado de escritora, escrevendo a biografia de um dos maiores pernambucanos, Otton Bezerra de Mello. Juliana, por que você optou pela arquitetura? Desde cedo, eu sempre gostei da forma de pensar as cidades, das construções, do modo de planejamento urbano e, sobretudo, das questões relacionadas ao patrimônio histórico-cultural. Quer dizer, você é mais dessa arquitetura de rua, de prédio, não é de casa, não? Isso, o meu campo de atuação é a área de preservação do patrimônio e o campo da história da cidade. E você há de convir que tem muitos prédios históricos que estão merecendo um cuidado melhor, né? Exatamente. Nós fazemos parte dessa área, né, de preservação, da atuação nos conselhos do patrimônio histórico. Principalmente, eu tenho coordenado a equipe do patrimônio cultural do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em que, eventualmente, nós somos convidados a discutir essas questões relacionadas à preservação do patrimônio cultural, né? Tenho alguns trabalhos publicados na área, inclusive a minha tese de doutoramento também é na área da preservação do patrimônio, no caso do sítio histórico de Olinda. E com relação aos prédios do Recife, quais são aqueles prédios que você é mais apaixonado? Os bairros de Santo Antônio e São José, certamente, e o bairro do Recife também. O bairro do Recife agora está passando por um trabalho, né, o Recicentro, né, que está realmente muito abandonado. Ele tem vários prédios caindo aos pedaços. Outro dia tiveram que demolir um, né, porque ele estava caindo. Esse trabalho é importante e nem sempre é levado a sério, né? Isso. Houve muito esse desprestígio dessa área central da cidade do Recife. Então, os imóveis ficaram sem uso, né, subutilizados e foram esquecidos, né, pela população. E é uma área realmente que concentra um estoque edificado muito relevante de ser mantido, de ser conservado para a cidade do presente e para gerações futuras também. Você falou muito, Juliana, aí de Santo Antônio e São José. O que é que tem de São José? Até a igreja que estava caindo aos pedaços agora estão recuperando. Mas qual é outro prédio no bairro de São José? Olhe, tanto as edificações religiosas como os sobrados e os espaços públicos representados pelas praças são áreas importantes de serem preservadas. Muitas vezes a gente concentra o nosso olhar em edificações isoladas, mas no caso dessa porção antiga da cidade do Recife, ela deve ser tratada como um conjunto histórico, né, como um conjunto paisagístico de ser realmente tratada, né, enquanto uma região, uma área central relevante que concentra toda a memória, né, de fundação da cidade do Recife e que até hoje é bastante emblemática do ponto de vista simbólico e cultural para os moradores do Recife. E tem aquela coisa da Rua da Aurora que é muito bonita, né? Agora tem alguns prédios que destoam, né? Dos antigos bem conservados, tem um até modernistas, né? Isso, é um natural processo de desenvolvimento da cidade, que muitas vezes tem causado tensões e conflitos com essa parte antiga. A Rua da Aurora é um cartão postal da cidade do Recife e, eventualmente, tem sofrido com essas tensões do desenvolvimento que causam essa necessidade de substituição das construções por outras de maior porte. Olha, antigamente era diferente. Hoje é tudo no computador, né? O seu trabalho de arquitetura, o seu trabalho. Mas como é que você passou da prancheta para a caneta, para a escritora? Olhe, eu sempre gostei de fazer pesquisas, embora o campo da arquitetura possa parecer um campo muito gráfico, né, de desenho,
mas existe todo um processo teórico e intelectual que deve estar subjacente a essas questões projetuais. Então, eu sempre tive um perfil de investigação, de pesquisa e que acompanhou lado a lado o meu processo de projeto arquitetônico. E como é que surgiu essa ideia de fazer a biografia de Otton Bezerra de Mello? Esse trabalho, na realidade, ele veio de uma demanda há 10 anos, quando eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto arquitetônico de restauro da antiga fábrica de tecidos de Apipucos, a fábrica da Macaxeira, que era um empreendimento de Otton à época, e que o governo do estado teve uma ação de transformação em parque público. Bonito, aliás, né? Isso, e escola técnica. Então, houve uma preservação da edificação mais antiga, da fábrica de tecidos, em que eu pude participar com a implantação da escola técnica estadual, e para isso eu tive que fazer alguns levantamentos históricos e arquitetônicos para subsidiar o meu projeto. Então, foi nesse momento que o nome de Otton realmente pareceu muito evidente nas minhas pesquisas, tanto porque ele era o proprietário da antiga fábrica, como por várias outras ações que eu consegui identificar, que levaram à assinatura, né, do nome Otton, e, portanto, todo esse processo de pesquisa remete a esse período. E você encontrou facilmente material de pesquisa? Olhe, encontrei. Hoje em dia, a gente já tem boa parte dos jornais antigos digitalizados e disponibilizados na internet através do site da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, mas eu passei por muitas visitas em acervo daqui de Pernambuco e tive também algumas viagens que eu fui ao Rio de Janeiro para continuar a pesquisa. E assim, tive acesso, né, a esses materiais, essas fontes documentais dos acervos, mas também tive a sorte também de contar com acervos particulares das famílias, que ainda guardavam cartas antigas de Otton, fotografias de álbum de família. Então, eu tive acesso a esse material, que inclusive é um material inédito, né, e que está publicado no trabalho, no livro. E Otton Bezerra de Mello nasceu em Limoeiro. Ele viveu em Limoeiro até que idade? Olha, ele teve em Limoeiro até os 14 anos, que foi mais ou menos a época em que o pai dele faleceu, né? Então, eles... Mas o pai dele morava lá também? O pai dele era de Limoeiro e era um comerciante de algodão na época. Então, o pai de Otton faleceu quando ele tinha entre 14 e 15 anos, e aí foi quando ele veio para o Recife para estudar, para trabalhar e para ajudar realmente nessa sobrevivência da família. Ele tinha 10 irmãos e realmente ele começou a entrar nesse campo dos negócios de algodão inicialmente desde cedo. E ele morava onde, nessa primeira fase aqui do Recife? Na primeira fase do Recife, ele morava na Rua do Hospício, muito próximo ali à matriz da Boa Vista. Inclusive, a família dele era muito religiosa e tinha toda uma relação com aquele monumento. E aí, toda aquela área da Boa Vista era uma área de convivência de Otton e de seus familiares. Mas os familiares, o Otton Bezerra de Mello também era muito religioso? Era. Sempre foi. A prática, né, da religião, a prática católica sempre foi muito presente na família. Inclusive, a casa que, depois que ele adquiriu o matrimônio, em que ele morou, existia um pequeno cômodo dedicado a uma capela. E ele também desenvolveu algumas atividades de altruísmo junto a algumas instituições religiosas. Ele casou com quem? Ele casou com Maria Amália Corrêa de Brito. Sim, era o quê? A esposa de Otton, ela era a filha de Luiz Corrêa de Brito. Ele foi um industrial têxtil, à época muito importante, tanto associado à fábrica de tecidos de Goiânia, como a de Camaragibe. Então, já era uma pessoa que tinha uma certa relação de influência nesse campo de atuação. E Otton, na época, era comerciante de tecidos, comerciante de algodão também.
E ele conheceu, na verdade, a esposa, né, dele, também relacionada às atividades religiosas que eram um cotidiano das duas famílias. E eles casaram e foram morar. Essa primeira casa, onde foi? Na Rua do Hospício? Não. Não, aí quando ele se casou, ele foi morar na antiga Estrada dos Manguinhos, numa casa que ele adquiriu em 1920 e que logo depois ele contratou um arquiteto, Giacomo Palumbo, para fazer uma reforma estética e higienista no imóvel, que exatamente estamos há um século dessa reforma, que foi em 1922, e lá ele foi morar com a esposa dele e com os filhos. Quantos filhos? Ele teve 11 filhos. Naquele tempo não tinha televisão, né? O pai dele teve 10, ele já teve 11. 11 filhos. 11 filhos. E todos cresceram normalmente? Isso. Ele foi uma pessoa assim que ele teve muito cuidado com a formação cultural, moral e intelectual dos filhos. Desde cedo também, ele enviou os filhos para intercâmbio em países estrangeiros, né, tanto na Inglaterra como na Alemanha. Enviou os filhos e assim porque ele achava importante, né, ter essa troca de experiências com o ambiente estrangeiro, sobretudo aqueles relacionados aos negócios de Othon, né, que era a Inglaterra. Porque eu li aqui no seu livro, ele era uma pessoa fidalga, né? Isso. Ele era muito educado, né? Isso, ele sempre foi, assim, muito carismático entre os seus pares. Ele sempre frequentou núcleos, assim, de prestígio e de influência à época. Ele foi membro da Associação Comercial de Pernambuco, ele foi membro do Clube Internacional do Recife, que à época era um lugar que concentrava aquelas famílias prestigiosas, e era conselheiro municipal também. Então, ele realmente, assim, a sua educação foi uma educação muito fina, né, para aquela época. E que ele passou para os filhos. E que ele passou para os filhos, e assim, isso eu encontrei registrado nas cartas, porque no momento em que ele promoveu o intercâmbio dos filhos para os países estrangeiros, a forma de comunicação eram as cartas. E aí eu tive acesso a boa parte desse material, porque a família ainda guarda. Então, foi interessante para exatamente traçar esse perfil humanista, esse perfil de pai de família, que muitas vezes não é revelado nos documentos que constam nas instituições públicas. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a arquiteta Juliana Barreto, que escreveu a biografia de Othon Bezerra de Mello. Juliana Barreto, e como é que ele decidiu ir para o Rio de Janeiro? Então, a atuação de Othon sempre foi muito multifacetada. Ele começou no ramo de comércio de algodão e de tecidos, depois ele expandiu para a parte da indústria têxtil, e aí ele tinha uma visão estratégica que possibilitou que ele diversificasse seus investimentos. Então, desde cedo, ele sempre viajou muito para o Rio de Janeiro e lá começou a investir em compra de terrenos, sobretudo no litoral, quando as pessoas não acreditavam que aquela área fosse se valorizar. Então, em um determinado momento da vida dele, que ele também percebeu que os filhos mais velhos poderiam assumir os empreendimentos aqui do Recife, ele se sentiu seguro para morar no Rio de Janeiro e também conquistar esses outros territórios, tanto no campo da indústria de tecidos como no campo da hotelaria. Ele fez a rede hoteleira mais famosa do Brasil, Hotéis Othon, né? Acredito que sim. E aí, assim, é um fato interessante que o primeiro hotel, na verdade, fundado por Othon, foi aqui no Recife, na Rua do Imperador, em 1917, quando ele construiu uma edificação para acolher o comércio de tecidos dele.
é um prédio de esquina, que era a esquina com o Beco do Ouvidor, e aí os pavimentos superiores eram destinados à hospedagem. Então, ele estabeleceu... Hoje é o que esse prédio? Hoje, esse prédio é a Faculdade de Enfermagem do gabinete, do né? Gabinete Português de Leitura, né? Junto do Gabinete Português de Leitura. Engraçada essa história, porque eu sempre tenho ouvido falar que a rede Othon, que tinha hotéis no Brasil e alguns no exterior, não tinha no Recife. Depois ele fez um onde era o internacional, mas realmente a maior parte da rede hoteleira era no Rio de Janeiro, né? Isso. No Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Então, ele teve algumas unidades. E ele ia nos hotéis? Muito. Esse investimento, assim, grande porte na rede hoteleira já aconteceu na década de 40, mas ele acompanhava as obras, ele ia nos eventos de lançamento, né? Eram obras assim muito registradas nos jornais e ele realmente participava de todo esse processo construtivo, desde a escolha dos terrenos até o tipo dos apartamentos. Ele sempre foi muito presente nessa área. Ele viajou muito ao exterior? Viajou muito ao exterior, inclusive existem, né, registros de que ele fez viagens de volta ao mundo mais de uma vez. De navio, né? Isso, de navio. Ele era uma pessoa que, já depois, quando teve a possibilidade de viajar de avião, ele não era, né, muito adepto às viagens de avião, principalmente porque ele gostava de adquirir muitos objetos, obras de arte nas suas viagens. Então, geralmente, as viagens a navio davam possibilidade de se trazer mais mercadorias. E estão aonde essas obras de arte? Estão entre os familiares, né? Assim, ainda tem muita gente que guarda objetos, quadros. Ele tem uma biblioteca valiosíssima, né? E, assim, que ainda estão... Muita parte dos livros ainda estão de posse dos familiares, dos netos, né? E o que é que ele gostava de fazer, além de trabalhar e ganhar dinheiro? Olha, ele gostava muito de assistir filmes, ele gostava de curtir a família, os netos, né? Então, ele tinha essa atividade cultural intensa, ele participava de exposições artísticas, ele gostava de participar de atividades religiosas, principalmente, né? Então, ele tinha alguns hobbies relacionados às questões das artes, da literatura, porque ele escreveu muitos artigos que foram publicados em jornais, e nessa parte da prática religiosa. Sempre foi. Mas ele trabalhava muito, né? Trabalhava muito. Ele chegava lá na sede da empresa, era sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Pelo menos pelo seu livro, se você não mentir, está aqui no seu livro. É isso mesmo, ele tinha um cotidiano muito rigoroso, ele era muito disciplinado. E era muito elegante também, né? Muito elegante, e assim, isso foi passando entre gerações, né? E ele era muito respeitado e muito querido também pelos funcionários das fábricas. E os familiares dele receberam bem o seu livro? Receberam, sim. Não criticaram nada, não? Não. Eles apoiaram muito durante o processo de pesquisa e a gente estabeleceu que seria uma pesquisa histórica, ou seja, eu iria trazer todas as fontes documentais que eu usei no trabalho, iam ficar registradas, inclusive transcrições, de modo que a pesquisa realmente se caracterizasse dentro desse viés da história, embora as conversas que nós tivemos ao longo do tempo também contribuíram. Com quem? Com bisnetos? Agora é o quê? Com os netos e bisnetos. Netos. Isso, os netos e bisnetos contribuíram em rememorar, né, as questões afetivas da família, que ainda eram presentes nas lembranças e tal. Então, isso foi muito importante para conhecer esse lado humanista do personagem que eu estava trabalhando no livro. E disse que quando ele estava morrendo, o último desejo dele foi entrar no carro para fazer uma volta pelo Recife. Isso é verdade? É verdade. Ele sempre foi um defensor da cultura pernambucana. Ele sempre valorizou os artistas locais
e ele foi morar no Rio de Janeiro em 1939, mas por questões de problemas de saúde, ele voltou a Pernambuco 2 anos antes de falecer. E ele disse que queria morrer em Pernambuco, inclusive ele faleceu na casa em que ele morava. E ele pediu, né, para que o motorista dele fizesse uma volta pela cidade do Recife, pelos pontos que ele mais considerava simbólicos da cidade e que foram interessantes no processo dele de construção dessa trajetória, que foi o centro da cidade do Recife, as pontes. Então ele pediu para fazer esse passeio para que ele pudesse falecer com essa memória da cidade do Recife com ele. E você lançou o livro exatamente nessa casa, né? Exato. O livro tinha que ter esse viés simbólico por toda a relação do trabalho com o imóvel. Isso foi fundamental. Inclusive, as pessoas que compareceram ao lançamento, os familiares, assim, ficaram bastante acolhidos, porque como era o imóvel, que era o núcleo familiar... É tombado, né? Isso. Então, existia muita a memória... Rui Barbosa, né? Isso, muita memória afetiva de infância que, no momento lá da revisitação à casa, veio à tona entre as pessoas. Então, assim, foi um momento bem emocionante. E quem quiser pode ir lá, porque agora é o restaurante, né? Isso. Ilha da Costa. Ilha da Costa. Então, foi mantido muito do tempo de Othon lá, né? Isso, foi mantido muito do imóvel. Ele, inclusive, tinha um jardim belíssimo que também está conservado. Então, praticamente, o imóvel apresenta um alto grau de integridade. Ele ficou viúvo ou deixou viúva? Quem morreu primeiro? Ele faleceu primeiro do que a esposa dele. Ela ainda ficou viva algumas décadas. Mas ele faleceu em 1949 por insuficiência cardíaca. Você descobriu qual era o time de futebol que ele torcia? Não Olha descobri. aí, uma dúvida que você tem que fazer uma pesquisa para descobrir. Verdade. Ele tem uma cara de torcedor do esporte, mas é uma pesquisa que você faz ver curiosidade, né? Verdade. Ele certamente, como toda pessoa, gostava de futebol, né? Então, ele devia estar lá o seu time, né? Inclusive, ele incentivava que os operários das fábricas tivessem time de futebol, tivessem a prática do escotismo. Ele financiava também as bandas, os operários tinham um grupo de jazz nas fábricas, então ele incentivava realmente as atividades culturais. Era uma pessoa que se preocupava com essa qualidade de vida dos seus funcionários. Agora, Juliana, realmente foi um trabalho gigantesco que você teve. Quantos anos? Olha, em torno de 5 anos. 5 anos? Entre pesquisa e escrita da história, né? Porque uma coisa é você fazer a pesquisa, você tratar aquelas fontes documentais, interpretar, fazer as articulações. E outra é o processo da redação da escrita, porque como eu também sou professora universitária e tenho muito essa linguagem acadêmica, às vezes a gente precisa ter um esforço, né, para que a leitura desse trabalho seja fluida e atinja uma maior capacidade de público-alvo possível. Né? Othon Bezerra de Mello foi um nome nacional. Você pensa em lançar seu livro em outras cidades? Rio, São Paulo? Sim. Onde ele teve hotéis, principalmente? Sim. Eu estou, né, em articulação com parte da família que mora no Rio de Janeiro. Já tive uma oportunidade em 2017, quando eu fiz uma viagem de pesquisa, de apresentar parte dos resultados da pesquisa naquela época, lá, inclusive no Hotel Othon. E existe também um professor da USP, que tem pesquisas na área de pioneiros e empreendedores, que é o professor Jacques Markovitch, e que também estamos em contato para essa divulgação do trabalho. Ele, inclusive, já fez um convite para participar de um congresso que vai haver agora em setembro, promovido pela Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, e que o trabalho se insere muito dentro desse campo de pesquisa. Agora, ele no Rio teve o Hotel Olinda, mas não teve o Hotel Recife. Essa paixão dele antes de morrer, ele esqueceu de botar o nome do Recife no hotel. Não sei se teve, porque ele teve tanto hotel.
teve mais de 20 hotéis, não é? Na verdade, o primeiro hotel, que foi da Rua do Imperador, aqui no Recife, em 1917, ele foi uma extensão do Hotel Recife, que existia na outra esquina, né? Então, pode-se afirmar que ele teve, né, um empreendimento de hospedagem com o nome do Hotel Recife. Eu já senti, Juliana, que você é movida a trabalho. Qual é o próximo nome que você pretende escrever a biografia? Então... Tem algum? Existem alguns, mas eu ainda estou estudando as possibilidades. Quem é que está com mais chance? Olha, tem alguns que estão aí sendo disputados, né, para o desenvolvimento de trabalhos dessa natureza, mas eu ainda não tenho como afirmar, porque é um trabalho, né, que exige realmente um mergulho dentro das fontes documentais, entender melhor cada personagem para realmente definir. Não, né? mas é importante porque, por exemplo, esse seu trabalho destacou essa figura que a pessoa conhecia. Doutor Otton lançou a cadeia Otton, que teve hotéis no Brasil todo, até no exterior, mas só esse trabalho é que fez com que o pernambucano tivesse a ideia da grandiosidade que foi esse homem, né? Isso. Algumas pessoas também já me falaram que não tinham ideia que Otton tinha sido reunido todas essas qualidades, essa trajetória. Então, assim, realmente o trabalho tem revelado traços importantes, não só da pessoa e do grande empreendedor que ele foi, mas do desenvolvimento socioeconômico de Pernambuco nas primeiras décadas do século XX. Né? Então, o trabalho vem revelar aspectos importantes que muitas vezes são deixados de lado na literatura local. De Limoeiro para o Mundo. De Limoeiro para o Mundo. Nós queremos agradecer a Juliana Barreto, dar os parabéns. Realmente está maravilhoso esse livro. E quem quiser saber a história desse grande pernambucano, tem que ler esse livro de Juliana. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.